Olá, turma do sexto ano B, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos dar continuidade com as nossas aulas de língua portuguesa, tá? E nós vamos falar, sobre os determinantes, né? Lembra que na última aula, nós vimos, os determinantes, como eles são flexionados, passei algumas atividades para vocês resolverem, tá certo? Mas hoje nós vamos reservar esse momento para correções. Portanto, abram o livro de vocês, tá? O livro de atividades, tá? Na página em que inicia, as questões sobre os determinantes e as suas flexões, tá certo? O nosso primeiro exercício de flexão dos determinantes, tá bom? Vamos dar início às nossas correções, tá? E eu vou acompanhar vocês, tá bom? Vamos nos acompanhar aqui com as perguntas e prestem atenção nas respostas, tá bom? Para conferir o que tá ok ou não junto com a resposta de vocês, tá certo? Vamos lá? Bom, gente, essa página, tá? É a página 5 do livro de atividades, tá? De língua portuguesa. Tá certo? Para isso, nós vamos acompanhar aqui a leitura, tá bom? Para nós fazermos a resolução, eu trazer a resolução das questões para vocês, tá certo? Gente, aqui nesse primeiro quesito nós temos um HQ, uma historinha em quadrinhos, tá? E vamos dar uma lida nesse texto para responder as próximas questões, tá? Tem assim, ó, uma libra equivale a 16 onças. O que é uma onça? É uma prima minha. Aí tem um outro quadrinho, e o menino fala, cada vez eu entendo menos a matemática, Dentro desse contexto, dessa tira, a palavra onça, ela pode ter dois sentidos possíveis. Quais são eles? Vamos analisar. Nesse caso, ela vai estar indicada como uma unidade de medida. E no próximo quadrinho, quando ele pergunta para o tigre, o que é uma onça, e ele fala, é uma prima minha. Nesse caso, a onça, ela está com um sentido, dando um sentido de animal mesmo. Então, os dois sentidos é esse, Primeiro, como uma unidade de medida, e segundo, como um animal, tá certo? Segundo quesito, o que gera a dúvida de Calvin, O que é que gera a dúvida de Calvin? Letra A, o fato dele não gostar de matemática, o fato dele não saber que onça é uma unidade de medida, C, o fato de Haroldo ser um tigre e não uma onça, ou ele saber o que é uma libra, A alternativa B, que seria a alternativa correta, é porque ele não sabe que onça também tá sendo considerada uma unidade de medida também, tá? Terceiro quesito, V para verdadeiro e F para as questões falsas, tá? No terceiro quadrinho, não há uso de linguagem verbal. Por quê, Lembra que eu falei para vocês, na nossa aula de produção textual, que a linguagem não verbal, o uso das imagens e de outros recursos visuais, também são essenciais para o processo de interpretação, de texto, Então, nesse caso, nesse quadrinho que não tem uma linguagem verbal, Por que não tem esse uso de linguagem verbal? O que é que eles estão fazendo que não tem uma linguagem verbal? Letra A. O uso de imagens em quadrinhos é sempre suficiente para o entendimento da história? Será que só os recursos visuais, só as imagens, elas são necessárias? Não, então é falso. O leitor tem a liberdade de interpretar a sequência da história da maneira que quiser? Será que é de qualquer jeito? Não, Tem um sentido aí, para esse quadrinho não ter um recurso verbal, tá? C. As expressões dos personagens, considerando o enredo, são suficientes para o entendimento da história? Ok, Porque nós lemos, no quadrinho anterior, que ele estava preocupado com o significado da palavra onça, tá? E aí ele ficou parado, pensando, refletindo sobre o que possivelmente significaria essa palavra, tá? Então, a letra C tá ok. O autor da tira teve a intenção de gerar dúvida no leitor no momento em que a história está no clímax? Será? Não, ele não tem a intenção de gerar dúvida, tá? Mas sim de fazer o leitor entender que aquele momento é o momento que os personagens estavam pensando sobre o assunto, tá? Letra E. Calvin, nesse momento da história, está refletindo sobre o que o Haroldo disse e tentando relacionar isso à sua lição. Verdadeiro, como eu acabei de falar. Quarto quesito. Nessa tirinha de Calvin e Haroldo, os balões indicam que os personagens estão
Os personagens estão fazendo o quê? Conversando, né? Por isso que tem essa ideia do balão, né? Simples mesmo. Se ele estivesse gritando, seria outro tipo de balão. Se estivesse cochilando, né? Outro tipo de balão. E pensando também, cada tipo de forma, né, de se comunicar tem um tipo de balão diferente, tá certo? Quinto, né? V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. Um sintagma nominal, ele pode ser constituído apenas por núcleo? Sim, lembra que eu falei para vocês que o sintagma nominal, ele pode ser constituído com um núcleo mais um determinante, ou só núcleo e determinante. Então, letra A tá ok. B, ser constituído apenas pelos determinantes. Não, ele não pode ser constituído apenas de determinantes, ele tem que ter um núcleo, tá? C, ser constituído apenas quando o núcleo e os seus determinantes estiverem juntos. Não, pode ter somente um núcleo, mas também pode ter um núcleo e um determinante. Então, a letra C está falsa. E o quinto quesito, ter um núcleo constituído por um verbo. Não, porque se um sintagma ele é constituído com um núcleo e dentro desse ele tem um núcleo e esse núcleo for um verbo, ele não é mais um sintagma nominal, tá bom? Leia novamente o primeiro quadrinho da tira de Calvin e Haroldo e responda as questões. Vamos ler o primeiro quadrinho. Uma libra equivale a 16 onças. Vamos identificar, né, o sintagma nominal, que funciona como sujeito, indicando o núcleo desse sintagma e os seus determinantes, né? Núcleo seria uma libra, tá? Na verdade, o sintagma nominal seria uma libra, né, que é o sujeito da frase. A palavra libra seria o núcleo, tá? Que é um substantivo, né? E os determinantes, lembra que eu falei sobre os determinantes? Que é aquela palavra que acompanha o núcleo, é a palavra uma, tá? Letra B. Qual é a classe gramatical desse determinante? Essa palavra uma libra, ela está se referindo a apenas um, né? Está dando a ideia de quantidade. Então, esse determinante seria um numeral. Vamos para o sétimo quesito. No sintagma nominal, uma libra, a função do determinante uma é indicar característica do substantivo libra, especificar o substantivo libra, determinar que existe apenas uma libra ou D, indicar a quantidade de libras, né? Nós sabemos, né, que na questão anterior, nessa letra B, tá? Nós identificamos o determinante com a classe gramatical de numeral. Então, o numeral ele tem a função de indicar a quantidade. Então, consequentemente, a alternativa do sétimo quesito seria a alternativa D, a correta. Oitavo quesito, né? Vamos relacionar as colunas e escrever uma frase, né, para como exemplo, né, exemplificar o uso da classe de palavras que está correspondente, tá? Letra A, artigos definidos, B, artigos indefinidos, C, numerais cardinais e D, numerais ordinais. Primeira frase, né, indicam a ordem dos elementos em uma sequência. Qual é a classe de palavras que vai indicar uma ordem na sequência? Os numerais ordinais, né, que dá a ideia de ordem, de sequência. Nós poderíamos utilizar, dar um exemplo, vamos lá. O exemplo que nós poderíamos colocar, né? No quarto andar tem uma menina, tá? Então, essa palavra quarto tá indicando uma ordem. Segunda frase, né? Indicam seres ou objetos específicos, né? Os artigos definidos, eles definem, lembra que eles especificam, né? Então, nós poderíamos dizer, Carlos pegou o lápis, né? Essa palavra o lápis dá a ideia de que é um lápis específico, não é um lápis qualquer, tá? Indicam uma quantidade exata, são os numerais cardinais. Letra C, nós podemos dizer, Juan tem 2 cadernos, né? A palavra 2 está especificando a quantidade de cadernos.
indicam seres ou objetos que não são identificados com precisão. São os artigos indefinidos, né? Ele comprou um livro, né? Não especificou qual livro, disse que é um livro, tá bom? Vamos continuar, tá? Na próxima página diz assim, ó: releia os dois primeiros quadrinhos da tirinha de Calvin e Haroldo. Primeiro diz assim: uma libra equivale a 16 onças. O que é uma onça? É uma prima minha. No primeiro quadrinho tem a palavra uma, e no outro quadrinho tem uma e uma, né? Essas três palavras, elas exercem funções diferentes, né? Classificações diferentes. E nós vamos ver quais são as classificações, tá? Dessas palavras destacadas, né? A pergunta é a seguinte, né? Em cada quadrinho, a qual classe pertence a palavra, né? As palavras destacadas. Como elas podem ser classificadas nesses diferentes contextos, tá? Vamos lá. Bom, no primeiro quadrinho, a palavra uma libra, nós já vimos que ela é classificada como um numeral. E nas outras, né, na primeira como um numeral cardinal e nas outras como um artigo indefinido, que não dá uma delimitação, né, para o núcleo da frase. Vamos ler essa história em quadrinhos, tá? Para continuar. A lagartixa do tempo, né? Aí tem: olha, Mandy, olha ali uma lagartixa. A lagartixa olhando. Mas isso eu já sabia, só que ela é uma lagartixa do tempo. Você pergunta sobre o tempo e ela responde balançando a cabeça. Lagartixa, vai chover hoje? Não acredito que você acredita nessa bobagem. Hahaha, você é muito bobinho. É claro que ela sempre vai responder desse jeito. Ó. Ai, existe uma pessoa mais boba que minha irmã? Aí ela vai dizer e vai apontar, né? É isso. Bom, né, nessa questão 10, né, com base na leitura dessa história, justifique a escolha do título A Lagartixa do Tempo. Logo nos primeiros requadros, né, do quadrinho, nós vimos que o personagem diz que ela é uma lagartixa do tempo. Então, por que ela é a lagartixa do tempo? Porque ela dá a previsão do tempo, né? Ela diz a previsão do tempo. Tá certo? No 11º quesito, vamos lá, observe esse quadrinho. É claro que ela sempre vai responder desse jeito, né? A expressão facial do personagem revela quais sentimentos? Tristeza, decepção, alegria, satisfação, espanto, medo ou mau humor e irritação, né? Mau humor e irritação. Nós podemos observar isso pela descrição, né, dos elementos visuais, né, do texto não verbal, tá bom? 12º, o que gera humor nessa história em quadrinhos, hein? O que gera um humor nessa história em quadrinhos é o fato da lagartixa entender, né, tudo que os personagens estão falando, tá? O fato dela compreender e responder as questões perguntadas a ela, tá? 13º, né? Vamos reler o último quadrinho da HQ. Considerando que não há texto verbal, o que é possível perceber, né, nesse último quadrinho? O que nós vamos perceber no último quadrinho é que existe um espanto dos personagens com relação à resposta, né? O espanto da personagem com relação à resposta da lagartixa, que ela não esperava. 14º, né? Considerando o contexto do HQ, marque V para verdadeiro e F para falso. Letra A. O sintagma nominal com função de sujeito só apresenta um núcleo. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Você é muito bobinho, né? Essa é o núcleo da frase. B. O determinante do sintagma nominal é um numeral. Uma lagartixa.
Não, ele não está querendo dizer que é uma lagartixa, ele não está se referindo à quantidade, mas sim, né, à indeterminação, né, de dizer que não é uma coisa específica, mas que é uma lagartixa qualquer, tá? Então, esse uma, ele não é um numeral, ele é um artigo indefinido. C, lagartixa do tempo, né? Nesse sintagma nominal, a palavra lagartixa é um determinante? Não, a palavra lagartixa, ela não é um determinante, ela é um núcleo, né? É um substantivo. D, nessa fala, a palavra uma é artigo definido. Existe uma pessoa mais boba que minha irmã? Não, nesse caso, ele está se referindo à quantidade, tá certo? Então, é VFFF. 15ª questão, né? Sabendo que os artigos adjetivos e numerais são determinantes no sintagma nominal, vamos relacionar, né, essas colunas, tá certo? A para adjetivo, B para artigo e C para numeral. Primeira frase, a onça é prima do tigre. A onça seria o quê, né? Esse determinante, ele está exercendo a função de adjetivo, de artigo ou de numeral? Numeral ou artigo ou adjetivo, né? Nesse caso, a onça, ela tá dando a ideia de artigo definido, tá? Segunda questão, um dos professores não apareceu. Nesse caso, os determinantes, um dos professores, vai estar fazendo relação com um numeral, né? Um dos professores, um de vários, então está se relacionando à quantidade, tá? Dois amigos brincavam no quintal. Dois amigos. Olha a relação de quantidade, né? Numeral também. As lagartixas vão responder as perguntas. As lagartixas, né? Está dando a ideia de artigo, tá? São artigos definidos. Convidados especiais têm lugar reservado, né? Convidado seria o núcleo, especiais seria o determinante, né? Especiais, está dando a qualidade. Então, nesse caso, seria adjetivo. Leia as frases a seguir e responda as questões que se pedem. A convidada especial chegou. Qual é o núcleo do sintagma nominal e sua classe gramatical? O núcleo do sintagma seria a convidada, tá? A palavra convidada seria o núcleo e ela é classificada como um substantivo. Quais são os determinantes do sintagma nominal e suas classes gramaticais? A convidada especial. Os determinantes seria a, que é um artigo definido, e o outro determinante é especial, que é um adjetivo. A próxima pergunta aqui, ó. Reescreva a oração substituindo convidada por convidados e fazendo as demais alterações necessárias. Lembra que eu falei para vocês sobre a flexão, né? Os determinantes, eles vão ser flexionados juntamente com o substantivo. Então, se o substantivo, ele é flexionado, ele é alterado tanto em gênero quanto em número, consequentemente, os determinantes também. Então, se nós reescrevermos, né, a frase, tirando convidada por convidados, ficaria os convidados especiais chegaram, tá bom? E a última questão, né, na reescrita, as palavras alteradas sofreram flexão de gênero e de número, tá bom? Na B, tá, a onça é prima do tigre. Qual é o núcleo do sintagma nominal com função de sujeito e sua respectiva classe gramatical, né? O núcleo do sintagma é a palavra onça, né? Que nós já vimos, né? Que tem a onça, então o núcleo seria onça, nesse caso. A classificação dela é um substantivo, né? Sua classe gramatical, que exerce a função de sujeito dentro da frase. Tá bom? Qual é o determinante desse sintagma, né? Se é a onça, né? O sintagma, o núcleo é onça, então a palavra a, tá? É o determinante e a sua classe gramatical é um artigo definido. Reescreva a frase substituindo onça por onças e fazendo as alterações. Olha a flexão de novo, né? Então fica: as onças são primas do tigre.
tá? Flexão no determinante e nas demais palavras que se relacionam com esse núcleo. Na reescrita, as palavras alteradas sofreram flexão de gênero não, porque a palavra continuou no feminino. Então, a alteração, né, a flexão foi só quanto ao número, tá? A quantidade. Um convidado não apareceu. Qual é o núcleo do sintagma nominal, né? O núcleo seria convidado, a classe gramatical, substantivo, tá? Qual é o determinante do sintagma nominal e sua classe gramatical, né? O determinante é 1 e exerce a função de numeral, tá? A quantidade de convidados que não apareceram. Reescreva a frase utilizando convidado por convidada. Então, ficaria a convidada não apareceu. A flexão foi somente quanto ao gênero, não quanto ao número. O número ficou o mesmo, né? Continuou no singular. Vamos lá. D. As lagartixas vão responder. Qual é o núcleo do sintagma nominal e a sua classe, né? As lagartixas é o sintagma. O núcleo é o substantivo lagartixas, né? A classe já diz, né? É um substantivo. Próxima pergunta. Qual é o determinante do sintagma nominal e sua classe gramatical? Lagartixas é o núcleo, as é o determinante, né? Um determinante é um artigo definido, tá bom? Reescreva a frase substituindo lagartixas por tigre e fazendo as alterações, né? Estamos trabalhando aí a questão da flexão desses determinantes quanto ao gênero e número, né? Nesse caso, se eu tirar lagartixas e botar tigre, vai ficar o tigre vai responder. Então, essa reescrita sofreu uma flexão de número e de gênero. Marcos 2. Dois amigos brincavam no quintal. Qual é o núcleo do sintagma nominal? Amigos, né? Dois amigos é o sintagma, amigos é o núcleo e o determinante seria dois, né? Que exerce a função da classe gramatical de numeral. Depois temos reescreva a frase substituindo amigos por amigas. Como é que ficaria? Uma amiga, né? Porque a palavra amiga, aqui ela está sendo proposta no singular. Então, ficaria a amiga brincava no quintal. Então, é uma amiga, na verdade, tá? Ficaria uma amiga brincava no quintal. A flexão, né, sofreu em gênero e em número. Tava amigo masculino, amigos, foi pro feminino e ficou no singular. Uma velha senhora caminhava no parque. Núcleo, senhora. Quais são os determinantes? Uma e velha, sim, e velha, tá certo? Uma e velha. Então, qual seria a classe? Uma seria um artigo indefinido e velha um adjetivo, né, que está dando a qualidade para a senhora. Se nós reescrevermos, tirar o velha pelo velho, ficaria um velho senhor caminhava no parque. A alteração foi somente quanto ao gênero, né, que estava no feminino e colocamos no masculino. G, para finalizar, tá certo? A nossa atividade de hoje. Calvin estava preocupado com a prova. Qual é o núcleo? Calvin. Calvin é o núcleo, ele é um substantivo, né? A classe gramatical. Quais são os determinantes? Não tem determinantes, tá? E vamos reescrever a frase trocando Calvin por Haroldo, né? Seria Haroldo estava preocupado com a prova. Como nós fizemos essa alteração numa frase em que não há determinantes, então não existe a necessidade, não há necessidade de fazer flexões de determinantes, já que não há determinantes na frase, tá certo? Eu espero que vocês tenham entendido a nossa aula de hoje, tá certo? Sobre a flexão desses determinantes, tá certo? Eu acredito que vocês tenham feito essa atividade em casa, né? Tenham realizado antes da nossa correção.
Confiram as questões corretas, as incorretas, refaçam se for possível, tá certo? Deixo para vocês a atividade da página 11 à página 14, tá? É a continuidade dessa atividade e nós estaremos fazendo a correção dela nas próximas aulas, tá certo? É isso, gente. Realizem as atividades e até a próxima aula.